Vamos aplaudir a Jesus esta manhã de domingo. Agradecendo já a você que está nos vendo aí por um vídeo, pelos canais aí da internet, YouTube, Facebook, enfim, todos os canais que estão agregando nossos vídeos. A gente agradece a você. Se você estiver passando aqui por Brusque qualquer dia desse, venha para Jesus Vida, não se acanhe. Todo domingo às 9 horas da manhã, você vai encontrar aqui os membros da Jesus Vida. Eu também espero estar aqui sempre, né? Venham para cá e vocês vão ver uma palavra de esperança, vão poder sentir um pouquinho dessa energia. O ministério ainda é novo, ministério pequeno, mas os nossos sonhos são gigantes, são grandes, e é isso que é importante. É isso que nos faz ir à frente e ficar motivados. Não fique aí em casa, se você tiver um domingo de manhã, que de repente mora aqui por Brusque, levante um pouquinho mais cedo, 9 horas estamos aqui. Muito bem, então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre você é importante. Esse é um tema interessante porque nós entendemos que nós somos importantes, muitas vezes acaba nos levando a um caminho de arrogância. Nós somos importantes, não porque somos os caras, não, mas somos importantes porque o nosso Deus mandou até mesmo seu Filho amado Jesus Cristo para ficar conosco. Mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E isso, com certeza, Ele não fez isso por um bando de pessoas ou por um bando de seres que não tinham servência nenhuma. Se Ele fez isso, é porque Ele acreditou que nós seríamos importantes. Em Romanos 8,37, apóstolo Paulo fala: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos o bom perfume, diz a palavra de Deus, o bom perfume de Cristo. E isso é interessante. Apóstolo Paulo fala em Romanos 8,37, como eu havia falado, a palavra de Deus diz que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz também que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando Deus, Ele sente o cheiro de Jesus, Ele está sentindo o nosso cheiro, o nosso aroma. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, nós estamos entranhados em Jesus. Esse é o cheiro de Jesus. É o nosso cheiro. É o cheiro daqueles que amam a Jesus, daqueles que aceitaram a Jesus e que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Em 2 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo fala: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Isso é interessante. Somos o bom aroma de Cristo. Antigamente, há anos atrás, na época medieval, o perfume não existia ainda, estavam ainda produzindo perfume. Então as mulheres da época, talvez algumas mulheres, talvez que estão aqui, lembram das suas mães ou avós e tal, eles colocavam algumas flores aqui do lado, flor de jasmim, sei lá, algumas flores, para dar um cheiro, porque não tinha perfume. Era uma florzinha que eles colocavam aqui. Mas naquela época antiga, bem lá atrás, as mulheres passavam praticamente o inverno todo sem tomar banho. Lá na Europa, todos sabem, aquela região da Ásia, quando o inverno aparece, o frio é intenso a ponto de nevar. Então elas ficavam sem tomar banho. Mas é interessante que daí naquela época elas não tomavam banho, ficavam o inverno todo. E então elas escolhiam o início do verão para poder casar. Então o que elas faziam? Para tomar o banho após o casamento, porque haveria uma festa, e elas não queriam se sujar ou suar, porque depois seria uma noite de núpcia, elas faziam um buquê de rosa, bonito. Mas esse buquê de rosa havia cheiro, era cheiroso. Então, por mais que elas estivessem um bom tempo sem banho, aquele buquê de rosa ia perfumando o ambiente. Era um modo de disfarçar o cheiro. Hoje a gente vê os buquês de rosa que as mulheres usam quando vão casar e jogam para trás. Para que tiver atrás, que pegar, vai casar. Mas o interessante é que o buquê de rosa da época era feito para isso. Ele foi feito porque as pessoas estavam cheirando um pouco mal, então usavam o buquê de rosa no dia do casamento para perfumar. E depois, então, não sei se jogavam para trás, para que alguém ficasse mais perfumado lá atrás, sei lá, mas então depois haveria aí o casamento. E é isso que Deus nos faz. A diferença é que Jesus não nos joga para trás. Jesus nos tem com Ele. Nós somos o bom aroma, o bom perfume de Jesus. Agora, como uma pessoa importante deve se comportar? Como essa pessoa importante, que se diz importante,
através de Jesus, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Jesus nos fez alguém. Como deve se comportar? Em Lucas 14:10, a palavra de Deus diz: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. O negócio é que muitas pessoas que se acham importantes querem estar sempre à frente, sempre nos primeiros lugares, querem ser as pessoas de destaque. E, bem pelo contrário, o próprio Jesus, que era super importante, se esvaziou e se fez em nada, para que nós pudéssemos ser alguma coisa hoje. Eu lembro uma vez que eu estive num congresso e eu fui colocado no lugar de destaque. Não porque eu me sentia no lugar de destaque, eu me sentia importante, mas porque as pessoas me viram como importante, eu não sei porquê, mas nesse hotel, todos ficavam em um quarto com 3 ou 4 ou 5 pessoas, era um congresso muito grande. E, por surpresa minha, eu fui colocado num quarto individual, sozinho, com todas as regalias. E todos os outros, então, olhavam: por que você está num quarto sozinho, com todas as regalias? Eu disse: eu não sei, apenas me colocaram lá. Não sei se tinha acabado a vaga nos outros quartos, mas eu fui escolhido para ficar no lugar de destaque, ficar num quarto sozinho, tranquilo, sem ter incomodação de ninguém. Porque as pessoas viram que eu era importante, eu não me senti importante. É isso que Deus faz. Deus te vê importante, mesmo você não se sentindo importante. Mesmo você sentindo que você é um nada nesse mundo, que você não tem condições de seguir à frente, que você é um fracassado, e que muitas vezes as pessoas acabam colocando você em mau caminho, porque elas mesmas acreditam que você não tem importância. O amor se mostra através do perdão. Em Lucas 7,47 diz: mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Uma pessoa importante, ela perdoa as outras pessoas. Você não precisa estar toda hora lá dizendo: olha, eu te perdoo, olha, realmente te perdoo. Você não precisa sair daqui e andar 1000 quilômetros para perdoar alguém. Não, mas você tem que perdoar por dentro, dentro do seu coração. Dizer: Senhor, para mim está tudo ok, ore pela pessoa e diga: ela está perdoada, eu não sei o que ela acha que eu fiz para ela, mas eu a perdoo. Porque essa é a forma de amor que Deus colocou. Ou seja, como diz aqui, aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Muitas vezes as pessoas também não são perdoadas, elas também vão amar pouco. Quando as pessoas são mais perdoadas, elas amam mais. Porque aquele rancor e aquela mágoa dentro do coração acaba saindo. Em Gálatas 2,6, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala: quanto aos que pareciam influentes e que eram então, nada faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me apresentaram nada. Interessante que Paulo está dizendo, quando ele chegou lá na Galácia, ele olhou as pessoas e havia alguns que pareciam ser muito influentes. E ele olhou e disse, pensou, talvez, esses são influentes, esses vão trazer algum benefício para mim. Mas Paulo entendeu que as pessoas que pareciam ser influentes, pareciam ser importantes na sociedade, não acrescentaram nada para ele. Muitas pessoas que para nós às vezes parecem ser importantes, parecem ser influentes, às vezes nos levam por caminhos muito perigosos. Porque elas apenas parecem ser influentes, elas apenas têm aparência de influente. Elas falam com eloquência, elas mostram um pouco de conhecimento, até mesmo da palavra de Deus, mas na verdade, muitas vezes são lobos que querem devorar a ovelha. Cuide disso. O apóstolo Paulo fala que o próprio Jesus falou que na verdade o próprio lobo se disfarça de ovelha para tentar enganar as pessoas. Eu estive numa igreja alguns dias atrás e lá eu encontrei uma senhora já bem de idade e ela, de certa hora, ela foi fazer um louvor na igreja. Aquela mulher cantava tão bem, uma senhora, uma voz tão linda, uma voz angelical, tão maravilhosa. E eu perguntei então, por que essa senhora não está cantando, não está louvando todo sábado aqui nessa igreja? Eu já estou vindo aqui há quase um ano e eu não vi essa senhora cantar. Então eles falaram, olha, havia uma pessoa aqui que disse para essa senhora que ela não podia mais cantar porque ela estava cuspindo no microfone quando cantava. Ela estava salivando o microfone quando ela cantava. E ela se sentiu ofendida e acabou ficando esse ano todo sem louvar aqui na igreja. Então essa pessoa que estava na igreja que falou isso, acabou saindo da igreja, que geralmente é assim, os que mais atrapalham a vida das pessoas são as que menos fazem, e depois são aquelas que abandonam a igreja e deixam o outro irmão arrebentado, ou deixam até mesmo o próprio ministério. E ela voltou então a cantar, e maravilhosamente, ela cantou muito bem. Eu dei graças a Deus e louvores por isso, e glória, porque eu vi
o qual potencial e que bênção e que dom Deus tinha colocado dentro do coração dela. E isso foi importante, porque agora ela conseguiu entender que ela estava novamente, que ela voltou para o lugar onde ela deveria estar, que é louvando a Deus com o dom que ela deu, que Deus deu para ela. Ou seja, devolvendo para Deus o dom que Deus deu para ela. Dê o seu melhor para entender qual é o seu papel de importância dentro da sua família. Qual o seu papel de importância, você como esposo? Qual o seu papel de importância, você como esposa? Qual o seu papel de importância, você como filho? Qual o seu papel de importância na igreja, no seu trabalho? Qual o seu papel de importância na sociedade? Se você quer ser uma pessoa importante, você tem que descobrir qual a sua importância nesses meios. Muitas vezes você é um filho rebelde, não quer escutar o seu pai e a sua mãe, que importância você vai ter? Muitas vezes você é um marido que não tem domínio sobre a sua esposa, que importância você vai ter na família se você não dominar a sua esposa e seus filhos? Talvez você é uma esposa rebelde, que importância você vai ter para o seu marido e para os seus filhos se você é rixosa em casa? Como dizem Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a rixosa, com as próprias mãos, a destrói. Qual a sua importância no seu trabalho? Você está fazendo a diferença dentro da sua empresa, a qual você trabalha? Você está fazendo diferença na sociedade, com seus irmãos em Cristo, com seus amigos, com seus familiares, com o pastor, com o padre, sei lá, quem você está seguindo? Lembre-se bem disso. Aprenda o seu papel de importância para qual você foi chamado. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, 12:15, ele fala, eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. O apóstolo Paulo entendeu qual o lugar dele de destaque. Não importa se você está trabalhando, está cansado, está desmotivado, se gaste ainda mais, mesmo que as pessoas amem menos você. Se gaste mais pela sua família, se gaste mais pelo seu casamento, se gaste mais pela sua empresa, pelos seus amigos, pela igreja a qual você congrega. Se gaste, seja uma pessoa de ação e não uma pessoa reclamadora. Nós somos mais que vencedores, não somos mais que vítimas, somos mais que vencedores. Apóstolo Paulo sempre gosta de citar essa passagem, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade do Senhor. Mas antes ele fala, não vos conformeis com este mundo. Ele não diz para você se conformar com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Não faça isso. Mas você pode transformar a sua mente para entender qual a sua função aqui na terra e viver melhor e mais feliz, mais motivado. Deus te colocou aqui por um objetivo, por um propósito. Você não nasceu, talvez aí há 20 anos atrás, há 30, há 40, há 15, há 10 anos atrás, você está me vendo também, você não nasceu nessa época e nesse período, nessa geração por acaso. Se Deus te colocou aqui é porque Ele te quer agindo nesse período. Ele te quer agindo nessa época. Ele te quer agindo com as internets da vida. Ele te quer agindo com o automóvel que você tem. Mas como, Edson, fazendo isso? Pegue o seu automóvel, vá na igreja, convide as pessoas, dê carona para as pessoas. Talvez o seu papel de importância seja só esse. Dentro da função da sua igreja, é só buscar todo dia o seu irmão que mora longe. Aprenda a identificar isso. Muitas pessoas oram uma vida inteira para ter um carro novo, acreditando que quando tiver o carro novo, fazem todo tipo de promessa para Deus. Senhor, quando tiver o carro, eu vou para cima, eu vou para baixo, eu vou gastar o meu carro em função de Ti. Mas quando compram um carro novo, no primeiro dia que chove, o carro fica na garagem. Muitas pessoas esperam que ser importante é ter uma boa casa, uma casa boa para convidar os amigos, para viver feliz, mas quando tem a casa nova, reclamam de pequenas coisas, às vezes de uma fechadura, de um trinco. Não entenderam que saíram da casa de cupim porque foi Deus quem abençoou. Aprenda a entender qual é o seu lugar de destaque. Transforme a sua mente. A sua mente transformada vai mover o seu espírito, vai te deixar mais forte, mais motivado, mais esperançoso. Isso faz parte da vida do cristão. Uma pessoa importante para Deus, ela não tem tempo para picuinha, não tem tempo para inveja, ela não tem tempo para dissolução na igreja, ela não tem tempo para briga em casa com a família. Uma pessoa importante para Deus tem a mente de Cristo. Em Gálatas 5:26, a palavra de Deus diz, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Viva, siga a sua corrida. Se você está vivendo em um período desse, talvez na sua vida, você que está vivendo também, talvez um período de inveja talvez do seu pai, inveja do seu irmão, inveja do seu amigo, do seu vizinho,
corra a sua corrida. Descubra qual é o seu papel de importância aqui nessa terra. Qual é o seu papel de importância dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Faça isso. Desavenças, conformismo com o dia a dia. Esse não é o seu lugar de importância. O seu lugar de importância, de destaque que Deus quer te colocar, é pregando a palavra dEle. É trazendo as pessoas para o caminho certo. É não se conformando no lugar onde você está. Não se conformando com a vida que você está levando, não se conformando com aquele amigo que fala todo tipo de palavrão, não se conformando com aquele amigo que ainda vive no velho homem, mas vive como novo homem. Vive a nova criatura, mas ainda o velho homem habita nele. Não se conforme com muitas vezes pessoas que têm aparência de bondade, aparência de sabedoria. Não se conforme, vasculhe dentro de você e veja, como diz a Bíblia, veja realmente se esse espírito vem de Deus. Veja se essa pessoa te deixa tranquila. Veja se essa pessoa que você está andando tem te motivado. Não tem entrado em combate com você por causa da palavra de Deus. Muitas pessoas querem ser suas amigas, mas elas estão sempre te confrontando, dizendo que você está errado, que esse Deus não é assim. As pessoas, será que são suas amigas? É hora de você entender qual realmente a amizade que você tem que ter. Interessante que em 1 Pedro 5,8 a palavra de Deus diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo à procura a quem possa devorar. Eu gosto dessa passagem de 1 Pedro, porque Pedro deu uma visão em relação ao leão. Diz aqui que o diabo não é o leão, mas ele fica rugindo como leão, fica preparado. Quando ele sente o feromônio da pessoa, que é a química que libera o medo, quando você tem medo, esse feromônio é liberado dos seus poros, quando ele sente que você está com medo dele, então ele vai agir. Mas eu trago um outro animal aqui, que é mais astuto, menos forte, é a serpente. A serpente, quando foi seduzir Eva, lá no paraíso, o interessante é que o próprio inimigo entrou na serpente, porque a serpente ela tem um jeito todo especial de agir. A serpente, ela vai devagarinho, primeiro ela seduz a sua presa. A presa fica hipnotizada, não sabe o que está acontecendo, a serpente se move bem devagar, mas na sequência, a serpente se enrola na presa. Então a presa não consegue sair. E por final, então, ela aplica o veneno na presa. Então ela começa a engolir a presa. A diferença é que ela não engole pelo pé, ela não começa a engolir pelo braço, ela começa a engolir pela cabeça. E vai devorando tranquilamente a presa, muitas vezes até viva. E muitas vezes, quando aquelas pessoas lá da Amazônia acabam abrindo uma serpente dessas grandes, tipo a anaconda, né, que eles falam, né? Eles encontram às vezes lá animais, até pessoas lá dentro, já mortas e totalmente cheias de tranqueira, de uma gosma, um líquido, sei lá o que é aquilo, algo que começa a digerir a presa. Satanás faz isso com as pessoas. Satanás primeiro seduz o cristão. Ele olha e ele vê, eu conheço a tua fraqueza. Ele começa a seduzir. Ele começa a olhar a presa. Ele começa a olhar o cristão, a pessoa. E então ele vai lá e se enrola na pessoa. Ele começa a apertar a pessoa não sabe para onde correr. O cristão não sabe se vai para o pastor, se vai para a Bíblia, se vai para Deus, se vai para o mundo, ele fica perdido, porque ele está preso, ele não sabe para onde ir. Então, a serpente vem e lança o veneno na pessoa. Então, a pessoa ali já fraca por causa do veneno, então o inimigo começa a abocanhar o cristão. Ele começa a devorar o cristão pela cabeça. Sabe por quê? Porque é aqui que está o nosso juízo. Ele começa a mudar a mente da pessoa. Ele começa a dizer, agora você está preso a mim e tudo o que eu colocar na tua mente, você vai fazer. Ele começa invadindo pela cabeça, a pessoa não sabe como está. A pessoa ainda viva, fraca, começa a ser consumida pelo inimigo. E começa a voltar para o velho mundo, para as velhas coisas do mundo, aquelas coisas que muitas vezes são vergonhosas de falar, porque se deixou dominar. Deixou ser seduzido pelo inimigo. Então, quando chega no final, ele está dentro da serpente. A diferença é que essa serpente não digere o cristão. O cristão pode até voltar, mas volta totalmente arrebentado. E depois é um processo de cura.
que às vezes leva anos e anos, para poder restaurar de novo aquele cristão. Porque o próprio Jesus falou que quando Jesus sai, que ele arejou a casa e a pessoa não quer mais saber de Jesus, então o inimigo volta, traz mais 7, vê a casa limpinha, e diz que o estado daquele homem que aceitou a Cristo e largou a Cristo fica pior do que o primeiro estado. Eu não falo isso para colocar pavor em ninguém, não. Eu estou apenas dando uma explicação, porque se nós conhecemos o nosso Deus, conheçam também o seu inimigo. Todos os soldados que vão em batalhas, eles fazem um estudo rigoroso sobre o inimigo, como o inimigo age, qual a fraqueza que eles vão agir no país ou no exército. Conheça o seu inimigo, veja qual a sua fraqueza, o que ele pode te atingir. O que te fazia mal no passado que ele agia, será que ele está começando a tentar você de novo a voltar para aquele caminho? Lembre-se, Deus é maravilhoso, Deus é especial, Ele é poderoso. Tudo que Deus fez para nós é maravilhoso e grande. Deus não fez um mundo pequeno, Deus não nos fez insignificantes, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ele quer te levar para lugares que você jamais sonhou. Ele te tem nas palmas das suas mãos. Ele está abrindo caminhos que você jamais imaginou. Mesmo que você não veja o caminho, Ele tem o caminho para você. Ele está abrindo o caminho para você. Acredite nisso. Creia que esse Deus é poderoso, que Ele mandou Jesus há 2000 anos atrás, que você hoje é livre do pecado, que você tem que viver uma vida próspera, feliz, ungida, uma vida santa, para que o seu brilho, o brilho de Jesus que está em você, possa realmente iluminar as pessoas. Agora estamos chegando na época do Natal. Não saia por aí falando todo tipo de bobagem que você vê na internet, que o pinheirinho é isso, o pinheirinho é aquilo. Não faça isso. Faça como fez Martim Lutero, que foi lá, olhou as estrelas pelo meio de um pinheiro. Chegou em casa, cortou um pedaço de pinheiro, achou tão interessante aquilo, tão lindo, que fez, colocou na sua casa, pendurou umas velas ao redor do pinheiro, porque ele queria que aquele pinheiro representasse as estrelas, no meio do pinheiro via as estrelas. Seja sábio, meu irmão, a Bíblia diz que você pode fazer tudo para trazer as pessoas até Cristo. Faça as coisas boas. Tudo que é bondoso, tudo que é de boa índole, tudo que é amoroso, tudo que é agradável aos olhos de Deus se pode fazer. Nós temos o pinheiro em casa, é de plástico, mas temos, vou dar muita sujeira. Mas quando as pessoas chegam lá, nós podemos mostrar para elas e mostrar. Aquela estrelinha que está lá em cima representa a estrela de Davi. Quando Jesus nasceu, representava aquilo. A árvore representa a madeira que foi feita a manjedoura de Jesus. Os piscas representam as estrelas. A Bíblia diz que os anjos cantavam. E a Bíblia representa muitas vezes os anjos como estrelas. Não os anjos caídos. Os próprios anjos de Deus são representados como estrelas também na Bíblia. Aí as pessoas perguntam, Edson, e as bolinhas vermelhas para que servem? Não tem nada a ver. Então eu digo, as bolinhas vermelhas representam o sangue que Jesus derramou por você há 2000 anos atrás. Seja sábio, fale de Jesus para as pessoas. Você pode fazer isso. Não vá para a internet procurar todo tipo de coisa ruim, porque se você for lá procurar todo tipo de coisa que desfaça a Bíblia, você vai encontrar. Não passe 2 horas procurando coisas que vão tirar você do caminho da palavra de Deus. Mas passem 2 horas procurando coisas na internet que vão te edificar e edificar as pessoas que estão ao seu redor. Quem crê nas palavras, diga amém. Lembrando que você que está aí agora, nos ouvindo, aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer isso. Lembre-se, a palavra de Deus diz em Romanos 10:9, que se você crê que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a condição, acreditar que Jesus é o seu Senhor, que Deus é Pai de Jesus e que Ele enviou esse Jesus para morrer por nós e para nos salvar. Faça isso. Encontre uma ótima igreja baseada na Bíblia, uma igreja que te dê suporte, que te coloque para cima, que te dê vida, que possa te fazer feliz, para que você possa viver aqui também nessa terra um pouco mais feliz, motivado e com força para pegar a palavra de Deus. Vamos aplaudir a Jesus, fique à vontade. Aplauda Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar a você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 2000 anos atrás, enviado por Deus, para que você fosse livre hoje dos pecados. Então, você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei
que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.